Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos a essa madrugada, a esse desperta com o Senhor. Muito bom dia, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Bom dia você de perto, bom dia você de longe, muito bom dia você que está aqui em Sergipe, precisamente no sertão de Sergipe, aqui em Glória, cidade linda, maravilhosa, próspera, terra que mana leite e mel. Você que está em Canindé do São Francisco, Poço Redondo, você que está em todas as mediações aqui, são muitas cidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe rica e poderosamente. Você que está em qualquer lugar de Sergipe, você que está aqui pertinho, Feira Nova, Dores, deixa eu ver, Itabaiana, Itabaianinha, você que está, que mais, lá em Aracaju, terra linda. Bom, você que está em Sergipe, Deus te abençoe, rica e poderosamente. Mais um dia que Deus nos deu, mais uma manhã, né, que o Senhor nos despertou. E eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos os dias Deus prepara coisas novas. E quando nós nos propomos a meditar na palavra de Deus, pode ter certeza, amém? Ele vai nos ensinando, ele vai nos trazendo, através da palavra dele, né, a condição de viver uma vida plena, uma vida na luz, né? O Senhor Jesus, ele diz assim: olha, quem me segue não andará em trevas, né? Andará na luz. Então abra sua Bíblia, nós estamos aqui numa leitura no livro de Êxodo, amém? Nós vamos, no final, vou precisar dar um recado aqui. Êxodo no capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Vou deixar em aberto aqui. Êxodo capítulo 12. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem for entrando aí já está, né, fixado aqui. Êxodo capítulo 12. Amém? Deus abençoe rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns vão entrando aí, vão despertando, né? Tem dias, hoje já sexta-feira, né? Sexta-feira o pessoal já vai, né? Mas todos os dias, que nada, todos os dias Deus, ele nos desperta. Vamos orar, vamos ler a palavra do Senhor. Em Êxodo, no capítulo 12, né, é a grande final da saída do povo de Deus lá do Egito. E foi a gente vai ver que foi uma saída, né, muito forte. Mas Deus tinha avisado a Moisés já lá no início que o Egito iria já implorar para o povo de Israel sair de lá. Por quê? Porque aí haveria um grande sofrimento na vida deles. Então vamos lá, vai chegando aí, daqui a pouco eu cumprimento todo mundo, vamos lá. Diz assim: olhe, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro
dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então, cada família, cada casa precisaria pegar um cordeiro. Preste atenção, orientação de Deus. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa. Então, se a família for, por exemplo, 2 pessoas, 3 pessoas, então você vai se juntar com a outra família e eles vão ficar numa só casa, né? Preste bem atenção. Conforme o número das almas, conforme o nome de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, ele não podia ter nenhum machucadinho. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então tinha que ser um animal novo, né? Ele não podia ter nenhum machucado, os ossos inteiros, tudo certinho. Aí ele dizia aqui, versículo 6 agora: e guardareis até ao 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão o sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da ponta nas casas em que comerem. Versículo 8: e naquela noite comerão a carne, né, assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Versículo 9: não comereis dele nada cru. Então não podia comer essa carne crua, né? Ela precisava ser assada no fogo, com essas ervas amargas, né? E eles não podiam comer nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura. E nada deles deixarei até pela manhã. Mas, né, agora presta atenção, eles tinham que aspergir aquele sangue lá. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Então nada podia sobrar, mas aquilo que sobrasse, que não fosse consumido, aí teria que queimar no fogo. Não podia cozinhar, tinha que assar, jogar lá no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então ele estava instituindo a Páscoa e teria que ser precisamente dessa forma. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses da terra, os deuses do Egito, farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Lembra? Ele mandou passar lá nos umbrais da casa, nos lugares altos da casa, né? Então tinha que seguir todas essas regras, né? Todos teriam que comer do cabrito, né? Do
do carneiro novo. Ele não poderia ser cozido, teria que ser assado, né, com o tipo de ervas que ele mandou, mas o principal era que o sangue teria que ser desse animal novo, teria que ser aspergido lá nos umbrais da casa, lá nos telhados. E ele dizia que, olha, aquele sangue que vos será por sinal nas casas em que estiverdes, né, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, era para ferir, ele iria matar, lembra? Todo primogênito, todo macho primogênito lá do Egito, desde os homens até os animais. Mas se o povo de Israel não fizesse daquela forma, eles também, né? Se não tivesse a marca do sangue, aí ele poderia, esse espírito da morte poderia entrar na casa deles. Então, veja que é muito importante quando Deus ele dá uma instrução para você, né? Quando ele dá uma instrução para mim. Quando você está meditando na palavra de Deus, quando você está ouvindo a palavra de Deus, existem instruções que ele nos dá. Às vezes essa instrução é coletiva, às vezes ela é ela é individual. Então procure entender, procure falar com o Espírito Santo de Deus, procure, né, ter clareza e obedecer. Por quê? Porque ali vem um resultado. Ali, irmãos, né, muitas vezes o Senhor vai proteger de alguma coisa, ele está alertando. Muitas vezes ele também está liberando, né, uma bênção para você. Veja que antes ele mandou que os pés deles estivessem calçados, né, que eles estivessem prontos. Por quê? Porque ali seria o último dia, porque ali, né, a partir dessa situação, eles sairiam do Egito com um grande sinal. Amém? Então, no versículo 14, este dia vos será por memória. Então, vai ficar marcado na memória. E celebrá-lo-ás por festa ao Senhor nas vossas gerações. E celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer fermento levedado, desde o primeiro até o 7º dia, então seriam 7 dias de purificação, né? Aquela alma será cortada de Israel. E os primeiros dias haverá santa convocação também. Ao 7º dia tereis santas convocação, nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Então, eles tinham que seguir essa regrinha, né? Eles iam sair, né? Deus estava dando instruções, né? Vocês vão passar 7 dias, né, numa santa convocação, ou seja, orando, meditando todos lá na sua casa. Só vai sair, né, para poder fazer a alimentação. Então, ele diz aqui, olha, versículo 17: guardais, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Então, 21 dias.
por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, né, não podia, o pão teria que ser bem sequinho, ele não podia ter fermento. Então, qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro, né, o estrangeiro como o natural da terra. O estrangeiro, ele chama, o Senhor chama também aquele que é agregado, né, aquele que foi agregado ao povo de Israel, aquele que aceitou, né, aceitou o Deus Todo-Poderoso. Nenhuma coisa, porque existem pessoas no Egito que decidiram, né, que eles foram bons para o povo de Deus, e eles decidiram seguir o Deus de Israel, ou seja, né, se converteram. Então são as pessoas que são agregadas. Nenhuma coisa levedada comereis. Versículo 20. Em todas as vossas habilidades, né, habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrifiqueis a Páscoa. Então, tomai, né, um molho de isopor e molhai, né, no sangue que estiver na bacia, e lançai a verga da porta. E em ambas, né? Então Moisés foi e orientou todas aquelas pessoas, né? E ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia à porta da sua casa até amanhã. Então, à noite, eles iam fazer, logo no comecinho da noite, eles iam fazer essa obra, mas depois ninguém podia sair. Então, irmãos, a coisa, né, seríssima, né? Isso aqui ficou marcado e nós precisamos sempre prestar atenção. Ele disse, olha, todos irão sair do Egito. Isso vai ficar marcado por gerações. Até hoje nós falamos sobre isso, né? O espírito da morte, ele vai passar. Se não tiver sangue nos umbrais, né, aí ele vai entrar. Então, o mesmo decreto que foi feito para o Egito vai acontecer para aquele que desobedeceu, né, as minhas orientações. Então, ninguém podia sair até pela manhã. Estamos no versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para os vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra do Egito, o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo, né, inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor. Então eles obedeceram, né? Então, quando Deus dá uma instrução, sabe o que é o melhor?
obedecer. Obedecer é melhor do que o que, irmãos? Sacrificar. Existem muitas pessoas que preferem sacrificar, né? A desobediência, aquela instrução que Deus nos dá, né? Vai fazer com que a pessoa, né, sacrifique, ou seja, ela vai passar por aquilo que não deveria. Por quê? Porque desobedeceu. Então, e foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Estamos no versículo 28. Aí, 29 agora. Agora vem o mais doloroso. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primeiro, né, o primogênito de Faraó, né, então o filho mais velho de Faraó, que se sentava ao seu trono, até que se sentaria, né, ao seu trono, até o primogênito do cativo, do empregado ou do escravo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se à noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, ou seja, grande choro. Você pode imaginar, né, que tristeza profunda, né, ver o filho primogênito, ou seja, o primeiro filho morto, né? Aquela meia-noite em ponto, o espírito da morte passou, e aquilo que Deus tinha dito, né, até dos animais, dos escravos, né, e de Faraó, nenhum escaparia, né? Então isso seria um sofrimento muito grande. Aí, porque não havia casa, estou no versículo 30, não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão e de noite e disse: levantai-vos e sai do meio do meu povo. Então o Faraó, né, no meio a muita dor, mandou chamar Moisés e Arão, né, e não tinha mais como segurar o povo de Israel mais no Egito. Veja que o Senhor disse que vocês vão sair com minha forte mão, eles vão saber que eu sou o Senhor, e eles vão implorar para vocês saírem. Isso Deus tinha dito lá antes de lançar as pragas, né? Às vezes Deus ele fala as coisas pra gente e a gente não presta atenção. Às vezes, ou até presta atenção e você fica assim, mas como vai ser isso? Sabe o que eu aprendi? Eu não sei como vai ser, eu só sei que vai ser. Amém? Eu não sei, Senhor, eu não sei como isso vai, porque você olha pela sua força natural, né? Você olha pelo seu natural, você olha, meu Deus, eu não sei, e existem coisas que Deus vai fazer, que Deus vai dar, que Ele está dizendo a você, né? E isso vai acontecer, né? Eu vou dar a salvação dessa pessoa. Então, às vezes, é aquele familiar, irmãos, sabe aquele familiar trabalhoso, mas trabalhoso, que você diz assim: rapaz, essa pessoa nunca vai servir ao Senhor. Meu querido, se você tem Deus como aliado, se você tem orado, tem colocado diante de Deus, Deus ele vai dar uma palavra para você em relação a esse familiar. Mas isso não quer dizer que da noite para o dia, esse familiar, né, ele vai se dobrar. Muitas vezes ainda vai passar um tempinho fazendo coisas que até... Mas você vai todas as vezes na palavra. Quando você quer enfraquecer, por isso que quando Deus ele dá promessas, né, e você sabe que aquilo ali, não, assim, sabe, seria impossível, você anota dia, anota hora. E todas as vezes que o inimigo quiser mostrar para você que não tem jeito,
você vai lá naquele versículo, naquela palavra, naquela promessa. Olha aqui. Mas Deus disse assim, assim, para você mesmo. Às vezes você tem que falar isso para você, que você está esquecido de quem é Deus. E às vezes você tem que falar para o seu inimigo. Olha aqui, Satanás. A promessa de Deus em relação a essa situação, em relação a essa pessoa, Deus me prometeu no dia tal, na hora tal, e aí você lê lá, para você recordar, porque aquilo que ele disse, tem hora e tem dia certo para acontecer, por mais extraordinário que seja, amém? Então existem promessas, né? Essa promessa que Deus tinha dado a Moisés e Arão, seria uma promessa coletiva sobre todo o povo. Então nós temos promessas coletivas e temos promessas que são individuais, são nossas, em relação, né, em relação muitas vezes à tua família, mas ele deu para você. Então você guarda, né, nos umbrais do seu coração. Amém? Então voltando aqui no versículo 31, já no final, né, o faraó chamou, né, implorou e disse assim: olhe, levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como vossos filhos, né, os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, né, como tendes dito, e ide e abençoai-me, né, também a mim. Então ele pediu, para que Moisés os abençoasse, né? Então eles estavam num sofrimento tremendo. E ele diz aqui, olha, versículo 33, e os egípcios apertavam ao povo. O que é apertar? É apressar. Sai do nosso meio, sai, vão-se embora, porque vocês já estão nos causando sofrimento. E apressando-se, né, para lançá-los à terra, porque diziam: todos seremos mortos. Então eles acharam assim: bom, se matar os nossos primogênitos, se eles permanecerem aqui no nosso meio, nós seremos mortos. E o povo, versículo 34 agora, tá? E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes, porque sobre os seus ombros. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça, né? Esse aqui eu vou falar uma coisa que é muito importante para nós. E o Senhor deu graça ao povo, em que os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, né? E eles despojavam os egípcios. O que é dar graça, né? Quando você, por exemplo, você vai a um novo empreendimento, você vai em algo importante, você precisa pedir ao Senhor assim: Senhor, que eu ache graça, né? Você vai tratar com uma pessoa difícil, né? Aí você ora antes, fala assim: Senhor, que eu ache graça, né? Que eu ache graça diante desse povo, né? Que eu ache graça. Ou seja, Deus vai mover o coração daquelas pessoas, né? Ou daquela pessoa, vai mover o coração para que ela olhe para você, né? E ela ache assim graça, né? A graça do Senhor. Ou seja, né? Aquela pessoa vai simpatizar com você, aquela pessoa vai lhe favorecer por conta de Deus, né? Muito bom isso, né? Então, Senhor, que eu ache graça. Você trabalha num lugar que é muito difícil, por exemplo, o chefe, né? O dono da empresa. Senhor, que eu ache graça
diante do seu fulano de tal, né? Que eu ache graça. Por quê? Porque aquela perseguição, aquele olho mau não vai vir contra você. Amém? Então, o povo do Egito, Deus fez com que o povo de Israel achasse graça diante do povo do Egito e ele entregasse a eles, né? Ouro, prata, tudo aquilo que era de valor, né? A palavra do Senhor é bastante interessante. Então, aquilo que é de valor, aquilo que é para lhe beneficiar, aquela pessoa ela vai ter, sabe? Ela vai entregar, né? Porque achou graça em você. E assim, e ponto final. Faça essa oração, guarde sempre no seu coração. Vai enfrentar situações difíceis, meu Deus, que eu ache graça diante de fulano, diante de ciclano, eu acho, eu sou perseguido na minha vizinhança, meu Deus, que eu ache graça diante da minha vizinhança, né? Que eles me vejam como uma boa pessoa, como uma pessoa que tem a luz de Deus, né? Como um servo do Senhor. E aí essas pessoas, né, pode perseguir quem for, mas a você não vai perseguir, em nome de Jesus. Amém? Versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, coisa de 600.000 pés, perante os varões, somente os varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, de ovelhas e vacas, uma grande multidão de gados. E cozeram bolos, asmos e massa que levaram do Egito, né? Tudo que ele foi levando de alimento, porque não tinham levedado, porquanto foram lançados do Egito. E não puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então, tudo tem o dia certo para terminar, né? Debaixo da mão de Deus. E aí, versículo 42, já estamos quase chegando no final. Essa noite se guardará, né, ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que haver de circuncisado, né, então comerá dela. O estrangeiro, né, e o assalariado não comerão dela. Então, da Páscoa, né, do Senhor. Aí ele diz aqui, olha, versículo 46. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Então não podia quebrar os ossos, né, daquilo que eles tinham cozinhado. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrar-a, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrina entre vós.
E todos os filhos de Israel, né, o fizeram, como o Senhor ordenara. Moisés e Arão assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. E graças a Deus. Então, tudo que Deus prometeu realmente aconteceu. Veja, na instituição aqui da Páscoa tinha que acontecer exatamente. Não era qualquer pessoa que podia comer. Então, isso me lembrou na Santa Ceia. Só os filhos, né? Só os herdeiros. Aquele que quisesse participar, né, dessa Páscoa, desta ceia, ele teria que ser circuncisado. Ou seja, ele teria que aceitar Jesus, passar pelas águas. Então, tudo existe uma orientação espiritual. Nada com Deus é feito de qualquer jeito, né? Veja que nessa instituição não podia nem quebrar os ossos dos animais que foram cozidos, né, para alimento. Veja que a casa que não tivesse o sangue aspergido teria perdido os meninos, né? Os primogênitos. Então, irmãos, tudo com Deus, nós precisamos prestar atenção, né? E não fazer de qualquer jeito. Glória a Deus, e não fazer de qualquer jeito, né? Ah, mas eu acho que é assim. Já pensou se algum dos hebreus falou assim: ah, mas eu não vou fazer assim não, Moisés, não vou fazer assim não vou passar sangue nos umbrais. Teria perdido, que nem o povo do Egito, teria chorado, amargado. Às vezes nós fazemos aquilo que Deus orientou que nós não fizéssemos, e às vezes pagamos um preço que não deveríamos de pagar, né? Então é muito bom a gente pensar, é muito bom a gente obedecer, é muito bom a gente descobrir as orientações do Senhor. E tudo que Deus disse, vocês vão sair daqui com mão forte. O meu nome vai ser conhecido em todo o Egito, em toda a terra. E todos saberão que eu sou o Senhor. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar, né? Hoje já sexta-feira, sextou. Eu estou orando a Deus para procurar um horário para que eu possa ir para uma academia, né? Minha saúde está gritando aqui que eu preciso ir para academia, e o melhor horário para mim tem que ser de manhã bem cedo, né? E 5 horas já abre. Por que não pode ser 6, pastora? Porque tem os dias de culto. E hoje eu até assim não acordei muito bem. Eu falei assim: meu Deus, preciso tomar conta disso, né? Então, às vezes, obedecer é melhor do que eu sacrificar, né? Então, depois que eu tirei a vesícula, então o corpo responde de maneira diferente. Aí acabo ficando mais cansada, né? Mas eu tenho que mudar aqui as regras do jogo. Olha a irmã Mari, que toda vez fala: pastor, às 5 horas da manhã é bom, já tá sol, vai pra academia, vai caminhar, mulher. E a gente precisa, né, cuidar da saúde, para não perder a saúde cedo, né? Então, obedecer é melhor do que eu sacrificar. Mas vamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, dai-me mais graça, que eu ache graça, que eu ache graça. Amém, meus queridos? Vamos orar em nome de Jesus. É só vitória, né? Domingo agora é Santa Ceia. Não falte a Santa Ceia da sua igreja, irmãos, né? Santa Ceia é a convocação geral para todo cristão. Tem gente que não dá conta da Santa Ceia. Nós vimos aqui, irmãos, que Deus, quando Ele institui alguma coisa, isso é seríssimo. Tem gente que viaja na Santa Ceia,
não procura uma igreja perto para cear. Não procura. Hoje nós temos a facilidade até da internet, onde você pode preparar um pão, você pode preparar ali um suquinho de uva, assistir o culto, você pode assistir o culto da sede de São Paulo, você pode assistir o culto da sede do seu estado, você pode assistir o culto da sua igreja, né? Porque a maioria das nossas igrejas, um dos cultos é transmitido ou pela manhã ou pela noite. Irmãos, se foi instituído na palavra do Senhor que todo convertido tem que renovar sua aliança ali, né? Não é renovar a aliança, ele ali naquele momento que ele senta na mesa com o Senhor, ele está declarando para os céus, ele está declarando na terra, ele está declarando, né, no inferno, que ele é de Jesus. E aí eu vejo um monte de gente, irmãos, né, às vezes não prestando atenção nas coisas. Ah, não, porque eu preciso viajar na Santa Ceia. Mas você já preparou tudo para que você vai separar um horário para cear, aonde você estiver? Então tem gente que ele não dá conta, ele não presta atenção, ele faz as coisas de qualquer jeito, né? Ah, não, esse mês eu não vou cear, não, é o mês que vem eu ceio. Eu fico olhando assim, meu Deus, como as pessoas fazem um descaso, né? E aí as coisas acontecem na vida, a gente não sabe por quê. Irmãos, a gente precisa fazer as coisas com mais temor, com respeito, né? É tão assim, sabe? É tão sério isso, que nós precisamos prestar atenção, não é de qualquer jeito, né? É falta de temor. Você fala assim para Deus, não, Deus, tem todo mês, eu sei, né? E aquele mês, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. É uma coisa séria. Irmãos, isso é tão sério que, né, nós pastores tomamos isso como seriedade. Quando a pessoa está no hospital, hospitalizada com algum, né, e que a gente sabe, porque assim, você vai operar, faz com o pastor da sua igreja. Como é que o pastor adivinha? Nós não temos espírito de adivinhação, que até é do diabo, né? A gente tem espírito de adivinhação. Aí a pessoa não fala nada, não liga, nem ora, vai operar e a gente precisa orar. Pastor, eu vou passar por um procedimento cirúrgico, eu vou viajar, você pode orar pela minha, porque o pastor tem que dar conta da vida do membro. Se o membro também nos ajudar, né? É claro, a gente não sabe. Então a pessoa faz tudo assim, sabe? Parece que não é nada. É como se a gente tivesse, né, não tomando importância. Quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, este não tem parte comigo. Por que será que é todos os meses que nós tomamos a ceia? Veja aqui, a casa que eu passar e não estiver o sangue nos umbrais, a mesma coisa que vai acontecer com o Egito, acontecerá com os filhos de Deus. Então, às vezes, nós estamos recebendo as mesmas coisas que acontecem no Egito, né? No mundo, porque nós não estamos prestando atenção. Não damos valor àquilo que tem valor, né? Desprezamos. Nós vamos ver aqui que muitos desprezaram Moisés e Arão e pagaram um grande preço. Então, não despreze as coisas de Deus, né? Preste bastante atenção. Tenha temor das coisas de Deus, irmãos. Tenha temor. Amém? É tão interessante que quando você toma a ceia, quando você começa a ter temor de Deus, né? Por exemplo, às vezes tem festa da família. Aí você sabe que aquele grupo que se reúne, às vezes, meu irmão, é uma bebedeira, se você vai, né,
Porque às vezes a gente não pode se afastar totalmente da família, tem gente que não tem sabedoria, né? Mas procure se apartar daquelas conversas, daquela bebedeira, tá aquele som alto. Gente, só tô passando aqui para dar um cheiro. Aí eu partiu. Por quê, irmãos? Porque você se santificou, né? Você se separou para o Senhor. E às vezes tá aquela, né? Aquela sonhar, aquele som, aquela conversaiada, aquela bagunçaiada que você olha assim, meu Deus, não tem nada a ver com isso. Aí você passa assim, dá um cheiro, minha amada, meu amado. Outro dia a gente conversa, outro dia eu fico mais. Agora eu tô só de passagem, pronto. Você não agravou ninguém e nem perdeu a sua paz, né? Nem perdeu. Porque tem lugar que a pessoa vai, irmão, que ela perde a paz. Quando ela vê, ela tá no meio. Quando ela vê, ela perdeu aquele dia. Que para nós é muito importante. Veja, tudo que Deus falou aqui pro povo de Deus era importantíssimo. Nem todo mundo podia cear. Nem todo mundo podia, sabe? Só aqueles que realmente eram do Senhor. Então, se você é do Senhor, procure observar, né? Procure pedir ao Espírito Santo de Deus o que convém e o que não convém para a sua vida espiritual. Amém? Porque aquele que permanecer firme até o fim, esse entrará no reino de Deus. Amém? Então, e a gente por si só, a gente vai, sabe? A gente vai vendo que algumas coisas não valem a pena, né? Algumas coisas não agradam a Deus. Amém? Mais vale agradar a Deus do que agradar aos homens. Às vezes a gente quer agradar aos homens e acaba desagradando a Deus. Então mais vale agradar a Deus do que agradar aos homens. Preste atenção na sua Santa Ceia. Não estou dizendo que você não vou mais viajar. Não, viaje, mas prepare. Já organize tudo direitinho, organize um pão, organize e tem aquele momento, olha, eu vou participar do culto, eu não posso ir na igreja hoje que eu estou aqui, mas eu vou levantar cedo, vou assistir com o pastor Jaime, missionário, vou ver qual pastor que está ali, né, no Instagram, faço dali a minha igreja, tenho a minha comunhão. Deus dá conta de tudo. Vocês viram aqui que Deus dá conta de tudo. Que Deus fale mais no seu coração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, coisa séria, Pai. Ficou marcada, até hoje se fala, na perda dos primogênitos do Egito. Tudo por dureza no coração, por desobediência. E tudo para ficar como um sinal da desobediência. Meu Deus, que nós não venhamos sacrificar, mas nós venhamos obedecer, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E nós venhamos entender que tudo que Deus ele vai falando aqui, tem dia e tem hora para acontecer. E eu creio, Pai, que o Senhor nos deixa aqui na Tua palavra para que o Senhor venha nos instruir no amor. O Senhor sempre nos instrui no amor, mas alguns só aprendem na dor. Que nós possamos aprender no amor, que nós possamos crescer no temor e no respeito ao Senhor e a sua palavra e a sua orientação. Porque fazendo assim, o Senhor fará prosperar o nosso caminho, o Senhor fará alegrar o nosso coração e o Senhor nos fará ter vitória diante dos céus e diante da terra. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu abençoo esse meu irmão, abençoo essa minha irmã, abençoo essa família, Pai, e que se cumpra todas as Tuas promessas, Senhor, no tempo certo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, dá um final de semana abençoado. Meu Deus, que o Teu povo possa cear, sentar à Tua mesa com muita alegria, porque Jesus tem preparado o pão, Ele preparou a carne, Ele preparou o sangue, para que todos nós comêssemos e todos nós nos alegrássemos, porque ali foi a instituição da nossa liberdade.
o sacrifício vivo que Jesus fez para me libertar, para me trazer de volta ao reino dos céus. Então, meu Pai, que seja uma alegria aonde esse meu irmão e essa minha irmã estiver em comunhão com seus irmãos na igreja, mas em comunhão, ocupando o seu lugar na mesa, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, graças nós te damos por tudo. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Eita, Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é Deus. Amém? Vamos lá, irmão Almir, deixa eu ver quem tá por aqui. Deus abençoe, irmão Almir, Deus abençoe irmã Rosiane, irmã Mari, Deus abençoe, irmã Kátia, Deus abençoe, irmão Roberto, Deus abençoe, irmã Creuza, Deus te abençoe rica e poderosamente. Irmã Edilene, Deus abençoe. Ademi, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Irmã Giselda, irmã tia Neide, Deus abençoe. Nidinha, Deus abençoe. A palavra de Deus não volta vazia. É verdade, Nidinha. Edelvânia, Deus abençoe, queridíssima. Em nome do Senhor Jesus. Maria, Deus abençoe, Deus abençoe. Senira, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nidinha falou um monte de coisa que eu nem vi, viu, Nidinha? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a todos que entraram, que passaram, que ficaram. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Segunda nós estamos por aqui, mas nós vamos ver aqui a questão do horário. Talvez eu faça aí 12:30, 1h, né? Depois do almoço, em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar a Deus aqui, né? E eu anuncio. Amém? Em nome de Jesus. Fique com Deus, fique na paz. E domingo agora, Santa Ceia do Senhor. Não abra mão. A bênção é sua. Jesus morreu por mim e por você. Fique com Deus.